Se você assistiu ao vídeo anterior, já conhece os 5 motivos para considerar investir em XLM. Hoje, então, vamos olhar para o outro lado. O Stellar apresenta fundamentos reais, 2,83 bilhões em ativos tokenizados na rede Stellar. O DTCC foi anunciado como parceiro. A T. Howard Price incluiu o XLM no primeiro ETF ativo multicriptos do mercado americano. E o ativo foi classificado como commodity pela SEC e pelo CTFC em março deste ano. Desde então, o token já caiu mais de 84% do seu topo histórico. Seus preços oscilam abaixo dos 20 centavos desde o início do ano de 2026. E o que a maioria dos vídeos vão focar sobre o ativo é se ele vai subir, qual a perspectiva de valor ou como o preço está caindo e até onde ele pode ir. Mas nenhum deles acaba explicando como as duas faces podem ser verdade ao mesmo tempo. Eu sou Leandro Guedes e aqui no Blindagem Cripto você vai aprender a sair da mentalidade de um investidor emocional para a mentalidade de um investidor estratégico. Nós, seres humanos, nos diferenciamos das outras espécies não somente por desenvolver o lado racional, como também o lado emocional. E equilibrar esses dois é um dever do investidor blindado. E hoje eu trago então 5 cuidados que o investidor deve levar em consideração ao pensar em alocar no ativo do XLM. São riscos reais, documentados, que a maioria dos influencers acaba ignorando ou simplificando demais. Mas hoje vamos falar sobre eles. Então, fica comigo. O primeiro e o mais importante de todos: a rede cresce de forma exponencial, mas o token pode não captar isso. O Stellar processou mais de 5,5 bilhões de dólares em tokens de stablecoins só no primeiro trimestre do ano de 2026. Ele possui 2,83 bilhões de dólares tokenizados na sua rede. Então é fato que a rede funciona e a adoção do ativo é real. Porém, cada uma transação dentro da rede Stellar custa apenas 0,00001 XLM, menos de 2 milésimos de centavos de dólar. Então o que estamos analisando aqui é que não importa quão grande seja o volume dentro da rede. O que importa para o preço do token é o número de transações. Faz a conta comigo: 5,5 bilhões de dólares em stablecoins processados, com taxas de apenas 2 milésimos de centavos por cada transação. E a receita gerada pelo protocolo foi de apenas alguns milhares de dólares, bem pequena, próxima do volume movimentado. E dentro da rede não existe um sistema de queima relevante, não existe yield para staking do token, não existe nenhum dividendo. E o XLM então é utilizado apenas como ativo de liquidez, funcionando como um meio de troca entre moedas, e não um ativo que captura valor de acordo com o movimento dentro da sua rede. Vamos comparar com o Ethereum e o que ele fez no ano de 2021, implementando EIP 1559. Desde que o Ethereum implementou esse protocolo, parte das taxas que são geradas na rede são convertidas automaticamente em recompra de tokens e queima. Quanto maior for o volume dentro da rede, mais o ativo se torna deflacionário. Quanto maior a demanda, mais o preço do ativo sobe e mais o supply dele cai. O Stellar então não tem nada equivalente até o momento. Se a rede então dobrar de tamanho, triplicar em ativos tokenizados, não significa necessariamente que o token vai capturar esse valor, porque até o presente momento o mecanismo que conecta o valor da rede ao preço do token já existe, porém ainda é fraco. Não se trata então de um defeito de execução, e sim o design da rede. A Stellar foi construída para ser uma rede barata e mais acessível possível. Então as taxas próximas de zero são funcionalidades da própria rede. Mas para quem está investindo no token hoje, precisa entender essa equivalência. Então aqui a pergunta que o investidor blindado se faz é: se a rede multiplicar por 10 vezes o seu tamanho, quanto disso vai impactar o preço do token? Será que de fato ele valeria 10 vezes mais? A resposta honesta aqui então seria: se o token subir, seria principalmente por demanda institucional, principalmente atrelado ao lado especulativo, não necessariamente por captura de valor da rede pelo token. Isso não é necessariamente ruim, muito pelo contrário, e estimula cada vez mais a utilização da rede, mas pode ser diferente do que muitas pessoas acreditam sobre o token. O segundo cuidado muito importante que devemos levar em consideração é a concentração de tokens na mão da fundação. De todos os 50 bilhões de XLM que circulam hoje no mercado, aproximadamente 30% de todo o supply disponível estão na mão da fundação. A SDF é completamente transparente sobre o seu mandato. Os tokens existem para financiar o ecossistema. Ele serve para pagar as equipes, fazer grandes
para projetos e apoiar os seus parceiros. Em janeiro deste ano, a SDF aprovou uma nova sistemática. Agora todos os tokens serão direcionados aos projetos que fizerem entregas concretas e verificáveis, não mais tokens por lotes fixos. E esse foi um avanço de governança real. Porém, o ponto central de tudo aqui permanece. Não existe um cronograma público vinculante que diz quando, quanto ou como esses tokens podem entrar dentro do mercado cripto. A decisão, então, é discricionária, tomada pela fundação com base nos objetivos de momento. E o que isso significa na prática? Quando o XLM está passando por um momento positivo, uma parceria anunciada, o preço do token subindo, pode ser exatamente o momento que a SDF vai decidir vender tokens a fim de financiar novos projetos entrantes, novos desenvolvedores, o que acaba por adicionar uma demanda vendedora no mercado bem no momento em que o token está se apreciando. E os pesquisadores que acompanharam o token do XLM ao longo do tempo fizeram um estudo que apontam exatamente isso. Durante os rallies de alta do XLM, frequentemente os preços veem uma resistência exatamente no momento em que a SDF decide alienar tokens no mercado e equilibrar os preços do ativo. Ela utiliza então desses momentos de melhor liquidez para aliviar o seu balanço. Não se trata de uma manipulação de preços, e sim de uma gestão de tesouraria, mas infelizmente acaba criando um teto artificial nos preços do ativo. E o que monitorar com isso então? Os endereços do SDF são públicos. Quando os tokens se movem das carteiras para as exchanges, devemos estar de olho para acompanhar uma possível realização, pois com essa movimentação, a distribuição de tokens então estaria próxima. E o site da própria Stellar Expert permite que nós façamos essa análise em tempo real de forma gratuita. O terceiro cuidado que devemos ter aqui é que o DTCC vai integrar, mas ainda não integrou o projeto de tokenização à rede do XLM. Em maio do ano de 2026, o DTCC anunciou então que vai se integrar à plataforma de tokenização da Stellar. E o XLM foi nomeado então como token de liquidação. Foi um dos anúncios mais significativos para a rede. Porém, até o presente momento, não existe nenhum ativo real tokenizado dentro da rede Stellar. O DTCC já iniciou a sua tokenização agora em julho, mas em ambiente fechado. A integração está prevista para janeiro de 2027. Temos então pelo menos 5 meses até que isso se torne uma realidade. Porém, projetos no ambiente corporativo costumam se atrasar. Devemos ficar de olho. O GPM Coin, por exemplo, demorou mais de 3 anos para sair do papel e se tornar um projeto viável. Isso não significa de forma alguma que o DTCC vá falhar com o Stellar. Significa que o mercado tende a precificar anúncios como se já fosse um fato. E se os fatos demoram, o preço acaba corrigindo. Vimos que o XLM subiu significativamente quando tivemos o anúncio em maio de 2026. E o preço logo em seguida recuou e ficou abaixo dos 20 centavos. Parte dessa queda, então, provavelmente veio do mecanismo de antecipação e que o catalisador ainda de fato não ocorreu. E essa espera faz o preço corrigir. E o investidor blindado, então, entende a diferença de comprar uma promessa de comprar a entrega. E com o DTCC, a entrega ainda não chegou. A carteira blindada do canal está chegando e nela explicarei publicamente em quais ativos estou investindo e principalmente o porquê de cada uma das alocações. Se você quer saber se o XLM fará parte dessa carteira, se inscreva no canal. Grandes coisas estão por vir. O quarto cuidado que devemos ter aqui é que o XLM não gera renda e isso pode ser um pouquinho mais importante do que parece. O XLM não paga stake, não paga yield, não tem nenhum mecanismo nativo que recompense o seu holder por segurar o token ao longo do tempo. E para investidor de longo prazo que pretende segurar o token ao longo dos próximos anos, isso pode ser um pouquinho mais relevante, pois ele gera algo que conhecemos como custo de oportunidade. O custo de oportunidade é aquele rendimento que você deixaria de ganhar se você estivesse investindo em outro ativo. Vamos novamente comparar com a rede da Ethereum. Se você tem hoje XLM na sua carteira e vai segurá-lo pelos próximos 12 a 36 meses e o preço realmente não subir, ficar completamente flat ao longo dos próximos anos, você não vai ganhar nada, pois o ativo não valorizou. Se o mesmo ocorrer na rede da Ethereum e você estiver em stake, com renda de 3 a 5% ao ano, você colheria algo entre 9 e 15% de rendimento em Ethereum. Essa diferença entre ter rendimento ou não
gerou o que chamamos de custo de oportunidade, e para esse caso em específico está entre 9% e 15%. E analisando então em termos comparativos, XLM só entrega potencial de valorização. E essa valorização potencial depende de outros catalisadores que não apenas os fatores internos dentro da rede. Não é uma razão em si para não investir no token, é uma condição que precisa ser levada em consideração na hora de dimensionar o tamanho da sua alocação nesse token. Uma posição de 3 a 5% seria diferente de uma posição de 20 a 30% sem nenhum retorno sobre ela. Então, uma posição menor amparada em expectativa de valorização seria mais prudente para um investidor mais conservador. Enquanto isso, podemos esperar que os catalisadores vão amadurecendo para considerar ou não aumentar essa alocação. E o quinto deles, também importante, o XLM compete com vários outros grandes players. O Stellar tem uma proposta clara, pagamentos rápidos, baratos e com infraestrutura adequada ao padrão de mercado. Tem uma proposta real e tem parceiros reais. Mas essa proposta que o XLM tem compete pelo menos em 3 grandes frentes disputadas pelo mercado. E atualmente ele não lidera em nenhuma dessas frentes isoladamente. Em pagamentos e remessas, o XRP tem longos anos de parceria com mais de 300 instituições. O ODL, que é o On Demand Liquid, é um dos produtos mais maduros do mercado que a XRP coordena. Em termos de volume e parcerias nesse segmento, o XRP acaba vencendo o XLM. Já em RWA e DeFi institucional, a Ethereum tem mais de 60 bilhões em ativos tokenizados na sua rede. Possui também o maior ecossistema de desenvolvedores na sua rede. E as camadas L2 como a Arbitrum e a Base combinam alta velocidade e custo baixo. E para qualquer uma instituição que quiser DeFi e liquidez, certamente a camada da Ethereum será a mais desejada por esse mercado. Se olharmos apenas para velocidade pura e custo de transação, vemos que o Solana processa mais de 65 mil transações por segundo, e suas taxas também representam apenas algumas frações de centavos. O seu ecossistema de stablecoins e RWA também cresce a uma velocidade vertiginosa, e nesse caso, então, o Solana representa uma concorrência forte. Como dito, o Stellar tem vantagens competitivas muito fortes nesse segmento. A combinação de compliance nativo, transações de 3 a 5 segundos, compatibilidade com o padrão ISO 222 dos grandes bancos, e parceiros grandes como a Franklin Templeton e o DTCC num horizonte muito curto de tempo. Mas a questão então que o investidor blindado deve levar em consideração, em qual frente dessas o XLM vai liderar mercado. E se a resposta delas for nenhuma isoladamente, mas sim uma intersecção de todas elas, esse posicionamento de nicho poderá ser muito valioso ou poderá ser ignorado pelo mercado por muito tempo. Historicamente, o mercado tende a recompensar os líderes em cada uma das categorias, e não uma excelência moderada em todas elas. O Stellar precisa tornar o DTCC uma infraestrutura pública real, ela se tornando então verificável e de larga escala. Isso será crucial para que a Stellar se torne líder nessa intersecção. Tivemos aqui então 5 cuidados, cada um deles com dados reais, verificáveis e atualizados. E o investidor blindado não usa esses cuidados para rejeitar o token XLM, ele usa para dimensionar a posição corretamente. Responda essas 3 perguntas antes de pensar em qualquer alocação no token da XLM. Primeira delas, você entende o cuidado número 1? A rede pode crescer exponencialmente e o token acabar não crescendo proporcionalmente? Se a resposta for sim, você acredita nos fundamentos dessa narrativa. Então, continue. Se a resposta for não, você deve revisar o que faz sentido para você na fundamentação de toda a estrutura do XLM Stellar, e só assim decidir alocar ou não no token. A segunda delas é: você consegue manter a sua posição sem renda, sem yield, sem stake e com o teto psicológico que o SDF pode criar no token pelos próximos 18 a 36 meses? Se o seu horizonte for menor que isso, talvez o XLM não seja o token ideal para o seu momento de investimento. E a terceira pergunta é: você está monitorando os 3 catalisadores que podem definir o futuro dessa tese? O primeiro deles é a movimentação das carteiras do SDF. Todos os dados são públicos. Qualquer movimentação das carteiras para as exchanges vai merecer a sua atenção. Qualquer alteração no cronograma do DTCC deve ser levada em consideração também. Uma integração real agora muda completamente o patamar da tese, e podemos levar em consideração também a adoção do protocolo Celerobian. O DeFi nativo da rede Stellar ainda está em fase inicial de adoção, e se escalar,
Esse pode ser um mecanismo fundamental de captura de valor pelo token. O XLM, então, está longe de ser uma alocação ruim. É uma aposta que exige uma posição dimensionada para uma janela de tempo um pouco mais longa, o que vai exigir um dimensionamento real de acordo com o seu perfil de investimento, o seu atual momento de investimento e a janela que você tem para deter esse ativo. O investidor blindado, então, investe em XLM sabendo exatamente o que ele está comprando. Uma aposta em infraestrutura financeira global com parceiros Tier 1 verificáveis. E o principal deles é o DTCC, que processa trilhões de dólares todos os anos e já está muito próximo de fazer uma integração, já em janeiro do ano de 2027. Porém, devemos monitorar todos os catalisadores para termos certeza dessa adoção. Essa clareza é o que separa uma adoção estratégica de uma compra emocional. A rede estelar tem fundamentos reais e o token tem armadilhas estruturais dentro da sua criação. Os dois conseguem ser verdade ao mesmo tempo, e entender esses dois é o que está diferenciando o investidor blindado dentro dessa tese. As taxas são baixíssimas perto do volume da rede, e uma captura automática de valor pelo token ainda não existe. Mais de 30% do supply na mão da fundação. De TCC anunciado, mas ainda não integrado. Sem stake, sem yield e sem renda. E uma competição com grandes players em cada um dos segmentos isoladamente. Cada um desses dados é um dado verificável, não se trata de mera opinião. Usados de forma conjunta, então, pode definir o seu horizonte de tempo e o tamanho da alocação adequada para o seu perfil de investidor. Antes de fecharmos esse vídeo, eu gostaria de deixar bem claro que todos os dados aqui têm viés informativo e educacional. Não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos no mercado financeiro. Eu sou Leandro Guedes, esse é o Blindagem Cripto, nos vemos no próximo vídeo.